Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Reunimos aqueles que são os comentadores desta sexta-feira. Por um lado, António Gaspar, Mariana Abrantes de Sousa, Rogério Fernandes Ferreira e também Mário Caldeira Dias. Agradeço aos quatro a vossa presença. António, começo por si, ainda no rescaldo daquilo que foi o 10 de junho, para falar desta relação lusófona e um olhar, muitas vezes, que nós temos relativamente à CPLP, que reúne estes países, mais cultural e mais poético e romântico do que económico. Olá, Rui, bom dia. Bom, relativamente ao 10 de junho, de facto, nós temos a presença do Brasil em Portugal, mas eu gostava de dar um sublinhado relativamente àquilo que foi o discurso do Presidente da República, porque, independentemente dessa comunidade de língua portuguesa e dos esforços que se têm feito ou não ultimamente, porque há quem, digamos, contradiga um pouco isso, porque, digamos, tendo o Brasil e Portugal, pouco se tem feito pelo lado dos outros países. Mas eu gostava de dar um sublinhado muito particular ao discurso do Presidente da República, porque me parece que houve muita expectativa, aliás, há sempre muita expectativa quando o Presidente da República fala, sobretudo em termos de discurso, mas depois essas expectativas são sempre guardadas. Portanto, eu acho que aquilo que o Presidente da República falou, eu não esperava outra coisa, porque quem espera outra coisa do Presidente da República penso que arrisca-se a esperar até ao fim da legislatura e não aparece outra coisa. Portanto, eu acho que o Presidente da República tem um discurso interno que interessa mais ao exterior, e no exterior tem discursos que interessam mais, digamos, ao interior do país. E foi, de facto, não foi uma desilusão para mim, mas foi uma desilusão para muita gente. Portanto, quando se senta um discurso quase na totalidade à volta da agricultura, quer dizer, esquecendo o desemprego, esquecendo a falta de crescimento que temos em Portugal, os problemas gravíssimos que Portugal atravessa, eu acho que no 10 de junho não foi nada adequado. Apesar de estarmos no Alentejo, ser tradicionalmente uma zona agrícola, o discurso da agricultura não faz absolutamente nenhum sentido. Qual deveria ser o discurso, António? Eu acho que devia ser um discurso virado, digamos, para a magistratura de influência que tem o Presidente da República, ou seja, um discurso que mostrasse aos portugueses claramente que o Presidente da República, como Presidente de todos os portugueses, está inequivocamente do lado dos portugueses. Quer dizer, os portugueses, quando digo os portugueses que sofrem, os portugueses que têm dificuldades, aqueles portugueses que querem comprar um conjunto de bens e serviços que são estritamente necessários para a sua sobrevivência e não conseguem, não é? Portanto, o que é que nós vemos? Vemos um Presidente da República que está alinhado com o Governo, está alinhado com o Primeiro-Ministro e que não ousa criticar, não ousa pôr o dedo na ferida em muitos erros que foram cometidos. Quer dizer, depois vai para a Europa e, de facto, aí vem com um discurso diferente, vem com um discurso, sobretudo no Parlamento Europeu, um discurso que é eficiente em termos daquilo que se passa hoje, portanto, na Europa. Portanto, o que se passa em Portugal é uma causa, no final de contas, do que se passa na Europa toda. Portanto, é um problema que nós vivemos, mas é um problema que tem que ser resolvido dentro da própria Europa, dentro da própria União Europeia, mas que dentro do país não avança com aquilo que as pessoas gostavam que o Presidente da República avançasse. Portanto, com um discurso que tocasse os problemas gravíssimos que nós vivemos, que é o desemprego, soluções para ultrapassar esse problema, que é, digamos, uma crise que já ultrapassa, digamos, o limite daquilo que seria o razoável, portanto, uma falta de crescimento em toda a linha, e são essas matérias que os portugueses gostavam de ver ou de se rever, portanto, na crítica que eventualmente o Presidente da República viesse a fazer e que apontasse, sobretudo, ao Governo caminhos que não que hoje têm sido seguidos. Ainda esta manhã eu estava a ouvir que Passos Coelho se prepara para antecipar, em termos dos valores da dívida, se prepara para fazer, digamos, valores que são o dobro daqueles que eram previstos para 2015, portanto, já agora em 2014. Isso naturalmente vai ser de algum lado, portanto, vão ser medidas mais restritivas que vão fazer com que os portugueses ficarão, se calhar, com menos rendimento disponível, que as empresas investam menos e que, no final de contas, nós tínhamos o quê? Tínhamos menos produção, tínhamos menos crescimento, tínhamos mais desemprego. Mariana Abrantes de Sousa, que comentário este conjunto de discursos do 10 de junho? Pois, bom dia. Eu não posso comentar muito porque eu no 10 de junho estava no estrangeiro a trabalhar e, portanto, não senti em direto. Estive a ler um pouco e eu acho que o 10 de junho para mim não é um momento de fazer afirmações sobre se o governo deve aguentar ou não deve aguentar, se devem antecipar eleições, etc. A parte que eu gostei mais do 10 de junho foi a atribuição do prémio a Mia Couto,
que é um dos meus autores favoritos e inventou palavras que agora que nós deveríamos usar como estamos a desconseguir crescer. Eu acho que seria uma... Os economistas já tinham inventado o crescimento negativo. Sim, mas ele inventou e a palavra... foi mais longe. Foi mais longe e inventou a palavra desconseguir. E eu... agora, o que eu vejo nesta questão, sobretudo com a presença da Presidente Dilma Rousseff, e é que, de facto, apesar de tudo, nós, para um país muito pequeno, nós temos uma presença mundial importante e devemos usá-la. E está provado que há estudos que demonstram que os níveis de comércio entre países do mesmo idioma são superiores aos outros. Mesmo numa certa zona isso nota-se. E nós, portanto, a língua de facto é um canal de expansão. Agora tem que ser um canal de expansão para todos, porque uma das coisas que eu gostaria de focar, quer com os países da lusofonia, quer mesmo agora com os Estados Unidos, que a União Europeia vai começar a negociar com os Estados Unidos, é que o comércio é bom quando é equilibrado. Porque o problema grave do comércio externo e da liberalização de comércio externo é quando essa liberalização depois começa a causar divergências. E eu acho que é isso que ainda não perceberam, e o próprio Fundo Monetário ainda não percebeu, e a União Europeia faz que não percebe, e a Alemanha faz que não percebe, porque se nós precisamos de exportar mais, e se exportarmos mais podemos importar mais, mas não podemos, mas os países pequenos, as economias pequenas são por definição frágeis. Com o tamanho que o Brasil tem, nós temos tido portanto daria para vender azeite quase a um continente. Mas, Mariana, era preciso que o Brasil achasse. Não, mas a questão é... Sim, mas a ideia é que, potencialmente, nós podíamos vender azeite a um continente, o que nos deveria dar uma balança comercial positiva. Mas até o ano passado não era negativa, agora este ano parece que está positiva. Portanto, o importante é, nestas relações, têm que ser relações equilibradas, quer dentro da lusofonia, quer com os outros parceiros comerciais. Se não forem, e se estivermos numa camisa de forças como estamos, com as mãos totalmente atadas, temos uma situação em que nós não conseguimos ajustar e dar a volta, como temos agora na Europa. Rogério, que comentário lhe merece? Este 10 de junho, ao final desta semana, já parece longínquo, mas ainda foi esta semana. Eu acho, de facto, conseguimos ligar com alguma facilidade o 10 de junho ao outro tema que lançou aqui para a mesa, que é a questão da lusofonia. De facto, deu-se aqui uma série de coincidência de circunstâncias que acho que são, de facto, muito positivas. Basta lembrar que, por esta altura, houve uma entrevista ao Presidente de Angola, simultaneamente houve este prémio também atribuído a Mia Couto e a presença, no próprio dia 10 de junho, da Presidenta do Brasil em Portugal. Acho que foram umas circunstâncias que são importantes para Portugal. De facto, estou de acordo com o que se disse. Nós devemos recentrar-nos na Europa com uma ligação muito próxima a todos os países de língua portuguesa, e designadamente ao Brasil e aos países africanos de língua portuguesa. Isto implica uma série de outras coisas que se têm aqui falado e que hoje já são verdades que todas as pessoas aceitam. Portugal voltado para o mar, a questão dos portos, que é preciso investir, mesmo do ponto de vista fiscal, e chamando um bocadinho aqui está a minha área, vale a pena repensar em medidas que a União Europeia permite, do ponto de vista de regimes suspensivos de imposto, e no fundo de recentrar Portugal também na Europa. Quer dizer, Portugal é de facto um país pequeno, com uma economia pequena, e na Europa periférico, mas do ponto de vista mais global e mundial, não é periférico, é absolutamente central. Portanto, acho que foi aqui uma série de circunstâncias positivas que aconteceram nos últimos dias. Mário Caldeira Dias, que comentário lhe merece? Em relação ao próprio discurso do Presidente da República, é preciso também perceber que isto pode tirar um pouco a autojustificação, na medida em que a negociação da PAC de 1992, durante a presidência portuguesa, foi feita com o governo Cavaco Silva, com o ministro que então se chamava Arlindo de Cunha, e que essa negociação da PAC foi verdadeiramente desastrosa, quer para a nossa agricultura, quer para as nossas pescas. Nessa altura é óbvio que hoje haverá coisas novas e diferentes, e haverá muitos setores da agricultura que serão desenvolvidos, mas há essa questão, e a memória dos povos
também tem que existir para recordar estas coisas. Claro que para além dessas questões simbólicas, da lusofonia, e foram trazidas ao cima e que são muito importantes para nós, Portugal na Europa tem uma vantagem comparativa por ter esses países da mesma língua, assim como esses países também têm uma vantagem comparativa em ter Portugal integrado numa união mais vasta que é a União Europeia. Embora, do ponto de vista económico, como se sabe, as coisas só funcionam quando há vantagens mútuas e quando os países, quando uns têm que vender, os outros querem comprar e vice-versa. Portanto, costuma-se dizer que os países não têm, sobretudo do ponto de vista económico, não têm amigos, têm interesses, e verdadeiramente a economia só funciona se de parte a parte houver condições concretas que levam realmente a essas trocas, ou equilibradas, ou sobretudo com vantagens mútuas, mas tem que haver uma competitividade relativa nos setores em que cada um dos países quer vender aos outros. Mas há que explorar, sobretudo o que podemos ver, quer nas questões da imigração, quer noutras, há vantagens e condicionantes favoráveis para que isso aconteça, mais do que qualquer outro tipo de países, não é? Mas só as condições são condições, quer dizer, depois é preciso fazer o resto. É preciso ir do PowerPoint e implementar na vida preciso, real. É preciso fazer o resto, não é? António Gaspar, vamos ao segundo ponto. Tem que ver com o FMI, critica muito aquilo que é a falta de vontade do Governo neste momento em avançar para as reformas, ou a falta de capacidade, e também o cenário que traça relativamente à economia nos próximos 2 anos, nomeadamente, é muito negativo, bem mais negativo do que era na última revisão. Sim, é verdade, mas eu penso que não é novidade, não é? Porque em termos das reformas nós assistimos a vários compassos de espera, um passo à frente, 2 atrás, não é? E algumas das reformas que estão a ter efeito hoje já deviam ter sido começadas logo no início da legislatura, não é? Portanto, eu refiro-me naturalmente à reformação do setor público administrativo, àquilo que é hoje, enfim, um passo para ajustar em termos de dimensão esse setor público administrativo, com a passagem, portanto, ao quadro dos disponíveis, que poderá ser um passo para depois prescindir desses servidores do Estado de forma definitiva. Isso já devia ter havido essa coragem política logo do início. Portanto, se fossem tomadas um conjunto de medidas inicialmente, hoje nós estaríamos bem diferentes. Eu percebo a visão do Fundo Monetário Internacional. Portanto, o Fundo Monetário Internacional pensa só, digamos, num problema de estabilização financeira e esquece tudo o resto. Portanto, e foi nesse contexto que Cavaco Silva, e aí acho que teve bem, portanto, quando foi ao Parlamento Europeu, que disse que o problema é um problema europeu, tem que ser resolvido pela Europa. O Fundo Monetário Internacional tem muita experiência, mas experiência em países só. No caso da Europa, não é um país só, quer dizer, é um país, mas está englobado numa comunidade mais vasta, que é ou a Eurozona ou a União Europeia. E aí, como há uma interdependência muito grande entre os países, sobretudo na Eurozona, não faz sentido atacarem os países que estão em dificuldades só olhando a perspectiva financeira. Portanto, mas, tem que olhar... não é verdade que o FMI foi a única instituição das 3 que, ao longo deste tempo, criticou estes planos e foi a única a assumir culpa naquilo que são os planos implementados? É verdade, isso é verdade. E faz sentido tirar a única voz crítica desta mas é verdade. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o egocentrismo da própria União Europeia. Portanto, nós ouvimos, quem é que ouvimos? Ouvimos o antigo presidente, digamos, do Eurogrupo falar e reconhecer que todos nós, quer dizer, portanto, a Europa, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, tinham registado culpas em todo este processo. Sim, em todo este processo, em tudo isto. Quer dizer, agora, os atuais líderes da União Europeia, quer do Parlamento, quer da Comissão Europeia, quer do Conselho Europeu, por terem eles culpas diretamente, por não terem acionado os mecanismos que deviam tomar, e aqui eu diria, muito forte essas culpas pelo lado do Banco Central Europeu, não é? Portanto, não foi um verdadeiro Banco Central, não é? Como nós sabemos. Portanto, como têm culpas, eu penso que eles têm algum rebuço em reconhecer essas mesmas culpas. Agora, se não fazem de uma forma explícita, acabam por fazer de uma forma implícita, não é? Porque toda a gente sabe que as políticas da União Europeia, sobretudo para os países que estão sob o resgate, nos últimos tempos têm-se vindo a modificar. Porquê? Porque, entretanto, nós vemos que aquela ideia dicotómica que havia entre o norte da Europa, trabalhador, organizado, e o sul, que são os preguiçosos, os desorganizados, tem-se vindo a esbater, porque não nos podemos esquecer que a França, neste momento, tem uma taxa de desemprego histórica de 10,5%, poderá ser 10,8% no final do ano. Portanto, há um conjunto de indicadores macroeconómicos dos países do centro da Europa, e um pouco mais também, se calhar, para o norte, tem vindo a degradar-se, que vem, no final de contas, corroborar aquela ideia de que a mesquinhez do norte-sul, em termos de pensamento ideológico de quem governa a Europa, não faz absolutamente nenhum sentido. E isso, a meu ver, é um trunfo
nosso favor e que nós temos que fazer reverter justamente nesse sentido. Mariana, o FMI está a ser apresentado como uma espécie de bode expiatório ou não? Talvez. E, de facto, o FMI tem algumas culpas, na medida em que promoveu uma receita, um remédio que se aplica aos países normais, que podem desvalorizar. Tradicionalmente, eu tenho trabalhado muito com países com programas de ajustamento como o FMI, e normalmente a primeira solução era uma desvalorização de 40%, como fez a Islândia, por exemplo. O nosso problema é que no mercado único e na moeda única nós não temos esses instrumentos. Agora, o FMI tem a coragem de admitir isso, os outros não têm. E os outros não têm porque não lhes convém, como dizia o Mário, porque o interesse dos outros membros da Troika, a Troika, que são entidades multilaterais, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia são entidades multilaterais, estão capturados pelos credores. E, portanto, nós, se o Fundo Monetário for afastado das negociações, nós ficamos nas mãos dos credores. E nós já sabemos que não temos nenhuma capacidade de negociar com os credores. Portanto, o que está aqui em causa, de facto, e eu acho que é importante que o FMI, com a sua capacidade técnica, ponha isso na mesa, é que nós estamos numa situação extraordinária. Nunca houve tantos países. Eu costumo dizer que a Eurozone é a Alemanha e 16 Hong Kongs. Porque não é uma questão de norte-sul, é uma questão de credor-devedor. E o FMI consegue explicar isso. Ainda não pôs bem os pontos nos is, mas pelo menos já descobri que há alguma coisa a falar. O resto da Europa ainda estão em negação e os credores estão a tentar deixar que o processo continue a arrastar-se, porque enquanto o pau vai dar o crédito para o BCE. Aos pertencem aos países. A solução destes planos tem sido extraordinariamente intensa para particulares e empresas, mas que, quando olhamos para aquilo que é o quadro de bordo macroeconómico, ele continua cada vez mais negativo. Pois é um pouco difícil explicar ao eleitorado, por um lado, os sacrifícios que os governos, em função dos compromissos internacionais, designadamente Portugal, têm exigido, provavelmente a explicação encontra-se sob um ponto de vista mais político. Quer dizer, basta ver algumas declarações que foram feitas aqui há uns tempos, mesmo em Portugal, sobre as dificuldades de fazer reformas em democracia, ou, eu diria agora um pouco na linha da Mariana, ou em União Europeia, porque de facto os pressupostos de que se parte são pressupostos novos, diferentes, inéditos, que não se conheciam antes. Portanto, há estas dificuldades que de facto têm que também ser comunicadas e explicadas. Depois, do ponto de vista interno, também se sente que há grupos de interesses especiais que muitas vezes não deixam que essas reformas ditas estruturais possam avançar. Isso assiste-se em Portugal como se assiste na Grécia. Basta ver que não tem sido analisada esta questão da rádio e televisão pública grega. De facto, os governos tornam-se impotentes perante determinados grupos de interesses especiais e, portanto, depois há estas soluções radicais, digamos, de fechar as empresas e de criar outras novas, porque são as únicas soluções que às vezes são possíveis para resolver problemas que são, de facto, muito complicados. Em professores, por exemplo, como o que fazer nestas situações. Quer dizer, as greves foram feitas contra o patronato e agora, de facto, são os contribuintes que estão reféns destes grupos de interesse. Deixa-me só colocar aqui um ponto, e a mim cabe-me sempre fazer o contraponto em relação àquilo que vocês dizem. Houve uma comissão arbitral onde estavam presentes representantes do Ministério da Educação e dos sindicatos e houve uma decisão. O que parece neste momento é que o Ministro da Educação não quer aceitar a decisão da Comissão Arbitral. Reparo, o problema não podemos avançar para uma Comissão Arbitral e depois, se os resultados são positivos, aceitamos. Se não são positivos, não aceitamos. Se quer que diga, estiveram mal as duas partes. Quer dizer, os professores a marcar a greve para um dia de exame nacional, que acho que foi a pior altura para o fazerem. Havia, de facto, alternativas, por um lado, e por outro lado também algum diálogo surdo entre governo e sindicatos,
que nesta perspectiva também são grupos de interesses especiais de pressão, como as autarquias, como as regiões autónomas. E o que se vê é que é preciso um consenso que não se consegue atingir. Quer dizer, nós sabemos apesar de tudo, sabemos qual é o caminho que devemos seguir, que é o caminho do consenso nacional e de longo prazo, e vemos depois na prática as coisas de facto não se conseguem consensualizar e avançar. Mário Caldeira Dias, estes dois pontos que, entretanto, já está colocado também o ponto dos professores, a questão do FMI e a questão, obviamente, também da greve dos professores. O Fundo Monetário Internacional, apesar de ficar bem dizer que se enganou, acaba por ser, na minha opinião, uma coisa absolutamente trágica, não é? Porque este tipo de organizações têm um poder imenso sobre os devedores. Tomam decisões técnicas que têm que ser depois assumidas politicamente. E acabam de ser sempre inimputáveis, quer do ponto de vista político, porque não vão a eleições, quer do ponto de vista profissional, porque vão ficar na mesma, não vão provar sequer um bocadinho do amargo da receita que normalmente costumam ter, que é despedimentos em massa, não é? Porque se uma pessoa, em vez de trabalhar no Fundo Monetário Internacional, trabalhasse numa empresa e se enganasse tanta vez nos investimentos e nos cálculos da rentabilidade, não é? Seria despedido certamente. Mas o problema é que falam-se dessas coisas com uma superficialidade angustiante, na medida em que, entretanto, ficaram desempregadas centenas de milhares de pessoas. Provavelmente, muitas famílias ficaram sem a sua própria casa. Deve haver hoje muito mais sem-abrigos do que havia nessa altura. E depois, quer dizer, não se pode chegar a simplesmente dizer assim, desculpem lá, mas a gente enganou-se, não é? Ou então temos que partir do princípio, se enganaram, embora passe agora esta fase do passa-culpas ou sacudir a água do capote, mas isto tinha que ter consequências, quer dizer, tinha que ter consequências ao nível da forma como os países e este tipo de programas são a ser encarados, porque estes programas sem crescimento económico não são impossíveis de levar a cabo em termos das metas que eles próprios fixam. E a prova é que todas as estimativas que são feitas a seguir são piores do que aquelas que eram anteriormente. Mas já há experiências no passado deste tipo de... Apesar de tudo, há experiências deste tipo de situação recessiva, que é, por exemplo, a Grande Depressão de 29-33. Ora, a Grande Depressão de 29-33, embora o objetivo fosse manter a moeda convertível em ouro, a receita era a mesma, era a austeridade, manter a moeda forte, cortar nas despesas, e assim sucessivamente. Quando chegaram ao fim, 1/3 da população europeia e dos Estados Unidos estava desempregada, não é? E a seguir, a economia de guerra alemã e a Segunda Guerra Mundial vieram dar resposta a essa situação. Portanto, as desculpas são, de facto, deviam ter consequências sérias ao nível da condução dos programas com crescimento económico. Quanto à greve dos professores, todos os sistemas têm objetivos principais. Aliás, um sistema move-se sempre em função de um objetivo principal. E o objetivo principal do sistema educativo são os alunos e o sucesso dos alunos. Portanto, eu julgo que nunca se podia ter chegado ao ponto em que os alunos, o seu futuro, as suas expectativas como estudantes, fossem postas em causa por questões de guerras sindicais ou guerras políticas. Haveria muitas outras formas de pegar, provavelmente muitas outras formas de luta, mas usar os alunos e a perspectiva de futuro dos alunos como instrumento de arremesso em termos sindicais ou políticos parece-me, de facto, o desvirtuar completamente aquilo que são os objetivos essenciais do sistema e não devia ser feito. Também em relação à própria Comissão Arbitral, é preciso ver que há já uma série de legislação anterior e de recordas do próprio Tribunal Constitucional a fixar serviços mínimos ao arrepio desta decisão. E a decisão, se é contestável, enfim, foi usado apenas um direito. Agora, os professores vão ficar muito mal vistos pela opinião pública e por muito que se queiram auto-justificar os professores que também eles próprios têm filhos, o que é verdade é que a generalidade dos pais vai ficar radicalmente contra os professores se os seus filhos não conseguirem concluir o ano letivo por causa da greve. Isso é absolutamente inevitável. Não é? António Gaspar, no minuto que nos resta, 30 segundos ao António e 30 segundos à Mariana sobre esta questão dos professores. Bem, eu penso que é completamente desajustável. Portanto, os professores são servidores do Estado, como os outros servidores do setor público administrativo, arrogam-se uma situação completamente diferenciada dos outros funcionários públicos, ou seja, não admitem mobilidade especial. Nós sabemos que, ultimamente, digamos, no sistema de ensino, os alunos são cada vez menos. Naturalmente, nas empresas, quando a produção é cada vez menos, as empresas prescindem de trabalhadores. Portanto, aqui será a mesma coisa. Portanto, os professores têm que perceber, alunos cada vez menos, não é necessário tantos professores. Portanto, eu diria, mobilidade especial, se calhar, e, quiçá, portanto, aconteceu o mesmo que acontece digamos, ao sistema, ao setor público administrativo, que é saírem pura e simplesmente do Estado. Mariana. Dois comentários que eu faria. Da Comissão Arbitral não conheço os detalhes, mas
estas decisões, mesmo a Constituição e tudo, as questões constitucionais e arbitrais, tudo tem que ser sustentável em termos económicos. Infelizmente, não é dizer que a economia está acima de tudo o resto, mas a economia manda. E a outra questão, eu acho que os professores estão a dar uma bela aula de economia aos alunos sobre as questões de posição dominante, e então os alunos vão aprender a ver, tem uma aula de gestão laboral e gestão e de relações laborais ao vivo. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Conselho Consultivo. É sempre um gosto contar com o vosso comentário. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Regressa na próxima segunda-feira. Aproveite este fim de semana.